Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Eu também estou bem, graças a Deus, né? Caminhando para mais um dia, mais um domingo, que possa ser aí de luz, né? Tô com um pouquinho da baixa resistência, mas, né, por conta aí dos processos que a gente está vivenciando. Faz parte, amém? Vamos começar o nosso dia. Hoje nós vamos entrar no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Vamos do versículos 1 a 13. Nesse trecho, Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte alto. Ali acontece a transfiguração. Jesus revela sua glória diante deles e seu rosto resplandece como o sol. Moisés e Elias aparecem, representando a lei e os profetas, confirmando que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Uma voz do céu declara: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Depois, Jesus fala sobre Elias, mostrando que João Batista havia vindo preparando o caminho. Oremos. Pai amado, abra os nossos olhos espirituais para enxergar além das aparências. Que eu reconheça a tua glória e escute a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Então vamos começar capítulo 17, a transfiguração de Jesus. Marcos 9, 2 a 8 e Lucas 9, 28 a 36. Versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. Versículo 2. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como um sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Isso também se encontra em Êxodo 34, 29. E versículo 3. E eis que lhes aparecem Moisés e Elias, falando com Jesus. Versículo 4. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Isso também se encontra em Isaías 42, 1 e em Mateus 3,17, 12, 18, Marcos 1, 11, Lucas 3, 22. Versículo 6. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Isso também se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 17 e 18. Levantem-se e não tenham medo. Versículo 8. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A vinda de Elias. Marcos 9, 9 a 13. Versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Versículo 10. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Isso também está em Malaquias 4, 5. Versículo 11. Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Versículo 12. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Isso também está em Mateus 11, 4.
14, né? Compare Mateus 11, 14. Versículo 13. Então, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. E amanhã a gente encerra a nossa leitura desse capítulo. Analogia. O monte e o vale. Na vida espiritual, existem momentos de monte. Momentos em que sentimos paz, clareza, presença de Deus, resposta e direção. Foi isso que os discípulos viveram ao ver Jesus transfigurado. Mas o monte não era moradia, era revelação. Depois daquele monte, eles precisariam descer, porque a verdadeira transformação não acontece apenas no alto do monte, mas quando levamos a luz recebida para os vales da vida. Muitas pessoas querem viver só momentos altos com Deus. Quando sentem, quando recebem, quando está tudo bonito. Mas Jesus nos ensina que experiências espirituais profundas não servem para escapar da vida, servem para fortalecer a caminhada nela. O monte revela quem Deus é. O vale revela o quanto aprendemos com Ele. Às vezes, né, a gente quer ter contato com o divino, quer ter contato com Deus, com o Espírito Santo, mas a gente não quer passar pelo vale. A gente quer só ser erguido ao monte e ali ter a presença. E, na verdade, antes da gente ter a presença, a gente precisa passar por esse vale, porque é nele que nós iremos aprender. E o vale são as nossas dificuldades do caminho. Às vezes o vale é aquele enfrentamento com aquela saúde, ou certas situações que são necessárias, porque faz parte de uma purificação que Deus está fazendo em nós. Às vezes a gente está desintoxicando um corpo e às vezes a gente começa a colocar para fora coisas que não são boas ou que estavam ali, mas estavam ali só guardadas, esperando o momento de ser tratados. Isso pode ser uma doença, pode ser um problema emocional, pode ser um sentimento que estava guardado e agora você está trabalhando, você está se deparando com ele. Pode ser um preconceito. Então, às vezes, quando a gente está disposto a trabalhar, a gente precisa ver que Deus ele vai depurando em nós. Eu estou hoje nos 21 dias da cinquentena. Então, nesses 21 dias, o que eu estou fazendo em mim? Eu estou fazendo uma depuração, me restringindo de certos alimentos. E como eu não estou comendo nada de farinha e nada de açúcar, o meu corpo está passando por uma depuração. O meu corpo está passando por um vale. E isso está trazendo limpeza, desintoxicação para o meu corpo. Mas isso não vai passar despercebido. Isso também não vai ser fácil. Vai ser N situações, né? Não sei se dá para ver, mas a minha boca está lotada de herpes. Então, dentro da fisiologia, a gente fala que é baixa resistência. Também. Mas existe também o seu lado emocional. Também existe o outro lado que Deus lapida dentro de nós, que é libertando a gente desses vales, que às vezes era aquilo, faz muitos anos que eu não tenho isso. Mas por quê? Porque isso estava ali guardado e eu estou dando a oportunidade de trabalhar alguma coisa. Está sendo fácil? Não. Mas Deus está comigo.
Então, por mais difícil que seja a doença que você esteja enfrentando, por mais difícil que seja o problema de saúde emocional ou qualquer outro tipo de problema que você esteja enfrentando, pegue na mão de Deus. Ele está te levando para o monte, mas não de elevador, e sim de passos a passos, para que Ele possa te transformar e para que nós podemos aprender com Ele. Amém? Reflexão do dia. Tenho buscado apenas momentos bons com Deus ou tenho levado minha fé para a rotina e os desafios? O que Deus já me revelou que eu preciso viver no dia a dia? O que Deus já te revelou para você e que você precisa colocar isso no seu dia a dia? Isso são as provas. Às vezes Deus revela um caminho, uma fórmula, e a gente precisa usá-la, né? Quando eu comecei a fazer os jejum, Deus fez uma revelação para mim. Essa era uma forma de purificação, mas Ele não ia fazer tudo de uma vez. Eu já estou no meu 2º ano. Então, não vai ser de uma vez. Vai ser aos poucos e cada ano vai ser melhor, e cada ano vai ser mais fácil, e cada ano vai ser menos vale e mais monte. Entenderam? Exercício da fé do dia. Pratique levar luz para o seu cotidiano. Lembre-se de algo que Deus já falou ao seu coração. Pergunte: como posso viver isso hoje? Dê um passo prático em direção a essa verdade. Revelação sem prática vira lembrança. Revelação vivida vira transformação. Amém? Hoje a aluna, é o nome dela agora, a aluna está aqui sentadinha na cadeira. Tá vendo? Ela ficou boazinha, não ficou fazendo arte, ela ficou na nossa leitura. Mas é isso, meus amores. A revelação sem a prática, ela só é uma lembrança. A revelação vivida, ela vira transformação. E para ser vivida, nós vamos passar pelo vale. Não tem como você fazer transformação sem passar pelo vale. Porque nós vamos, né? Eu adoro muito o Salmo 91. E fala muito, né? Pelo Vale das Sombras. E o Vale das Sombras é os nossos enfrentamentos. Então, nós vamos precisar, porque aquele que habita em mim, ele vai fazer essa transformação acontecer, para que nós possamos vivenciar o caminho. Amém? Nós vamos chegar lá na frentão ainda nos Salmos. E esse Salmo de Davi é um dos salmos que eu gosto muito, que é o Salmo 91. É um dos meus, assim, favoritos. Ele me toca muito. Aquele que habita, que transforma, que faz dentro de nós morada. Amém? Pois a sombra do Onipotente descansará. Vamos orar? Senhor Deus, gratidão pelos momentos em que sinto Tua presença de forma clara. Mas ajude-me também a viver contigo nos dias comuns, que eu leve a luz do monte para os vales da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que nós possamos levar a luz do monte para os vales da nossa vida, dia a dia. Que possamos estar na presença do Pai.
Pois assim diz o Senhor, aquele que está na minha presença estará na luz. Um ótimo domingo.